Como vai? Tudo bem com você? Eu me chamo Sueli Arcanjo. Estou aqui para compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. Palavra esta que abençoa, palavra esta que gera vida e vida com abundância. E é isso que Ele quer te dar todos os dias da sua vida. Amém? E o Senhor, Ele traz para nós, nos fazendo lembrar que só Jesus pode te dar a vitória sobre o mal. Ele enviou Jesus para isso, para te dar a vitória sobre o mal, para dar a vitória a toda a humanidade, aqueles homens e mulheres que estivessem crendo na sua palavra. Ele estaria gerando vida para a eternidade, vida para estar eternamente experimentando essa graça e essa glória que vem diretamente do trono de Deus. E hoje, o Senhor, Ele traz para você que só Jesus pode te dar a vitória sobre o mal. Mas de que forma? Não é de qualquer jeito, não. É preciso compreender que Ele enviou o seu Filho para pagar um preço muito alto. Preço, valor que não está em soma de dinheiro, em riquezas, em pedras preciosas, em algo de altíssimo valor que possa ser comprado de forma material. Mas não. Foi preço de sangue, foi preço de cruz, foi preço de calvário. Foi com dor e sofrimento para que hoje eu e você pudéssemos estarmos experimentando desta graça imerecida. Nós não merecemos, mas Ele resolveu apostar em nós, para que nós pudéssemos sermos gerados como filhos de Deus. E a palavra dele, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículos do 3 até ao 11, diz assim a palavra do Senhor: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e te tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Essa é a grandeza daquele que tudo pode. Enviar o seu Filho amado para que estivesse frente a frente com o mal, para ali já mostrar grande vitória, porque o diabo sabia que ele seria derrotado numa cruz. Ele sabia, porque só
aqueles que tivessem a condição de santo, 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 poderia derramar o sangue no Calvário como um Cordeiro Santo, perfeito, aquele que não cometeu pecado algum. E isso que Jesus fez. Jesus, ele, naquele momento, antes desse momento, Jesus, ele já havia sido batizado. Ele não precisaria ser batizado, porque ele veio diretamente de Deus, mas ele veio em forma de homem. Ele nasceu numa manjedoura e ele, como esse grande rei, ele veio de forma simples e humilde. E aí, quando chega aos 30 anos, para completar o ministério de 3 anos, ele precisa ser batizado só para cumprimento da palavra. E João Batista o batiza nas águas. E depois que ele desce as águas e ele é batizado, desce o Espírito Santo em forma de uma pomba. E o Espírito Santo diz para ele: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em que me agrado. E Deus, ele está, através do Espírito Santo, falando, testemunhando a respeito do Filho amado, em quem me comprazo. É como se dissesse: eu tenho honra desse filho, porque esse filho, ele está sendo batizado para ser sacrificado, para levar a minha glória para um mundo que não a conhece, e levar a minha paz, e levar e transmitir a minha palavra, para que eles possam estar através da sua vida, meu filho, se assim posso dizer com as minhas palavras, para estar os resgatando do mal. Porque uma vez te seguindo, ouvindo as minhas palavras, ainda que sejam tentados, eles não cairão em tentação, porque eu apresento a eles o meu Filho amado, em quem me comprazo, para que eles possam aprender do meu Filho como grande exemplo a ser seguido. E aqui, depois que Jesus ele é batizado, diz a palavra de Deus que o próprio Deus conduz Jesus pelo seu Espírito ao deserto, e justamente para ser tentado pelo diabo. Deus, ele já sabia que Jesus, ele tinha toda a condição de derrotar o diabo a hora que ele quisesse, e o Pai o ouviria, porque o Pai tem prazer no seu filho, entende? Então, se Jesus diz para ele: Pai, passe de mim esse cálice, como lá, quando ele estava, antes de ir para a cruz, lá naquele monte onde ele transpira gota de sangue, porque quando ele percebe que ele está só, que os discípulos tinham dormido e que ali ele estava se preparando para ser levado à cruz, para ser traído, mas ele pede ao Pai naquele momento, porque ele é 100% Deus, mas ele estava 100% humano, sem pecado algum. Então a dor nele foi muito grande, porque ele não conheceu o pecado, mas ele iria se fazer pecado por nós. E ali ele pede ao Pai que, se fosse possível, que passasse dele esse cálice, mas que todavia que fosse feita a sua vontade.
que a vontade de Deus permaneça na minha e na sua vida, porque é a vontade de Deus é que nos eleva às alturas e nos faz andar em novidade de vida. E em novidade de vida contra o mal. O mal, ele nos tenta todos os dias. E foi isso que Deus quis mostrar através da vida de Jesus. Que se o meu filho foi tentado, vocês serão tentados. E eu dei todo o poder ao meu filho, e eu quero lhes dar a condição de receber o poder do meu filho, se verdadeiramente fizeres o que vos mando fazer, porque o meu filho é o exemplo a ser seguido por vocês, porque ele faz tudo que eu o mando fazer. E tudo que o meu filho falar para vocês fazerem, o faça, porque é caminho certo de vitória. E Jesus ali, ele está há 40 dias e 40 noites sem comer nada. E ele está nessa condição por obediência ao Pai. E ali Deus mostra a palavra viva, o verbo encarnado, que não há nada nem ninguém que possa ir contra a sua própria palavra. E o inimigo tenta a Jesus com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele conheceu o céu, ele foi anjo de luz, como Lúcifer. E como anjo de luz, ele conheceu as riquezas dos céus. Ele conheceu a Deus de perto. E lá ele viu toda a manifestação da glória de Deus no céu. E ele desejou ser igual a Deus. Mas ele não teria condições de ser igual a Deus. E lá no céu já é cometido o primeiro pecado. Porque não tem como querer ser igual a Deus. Porque ele é único, porque ele é inigualável, porque ele é soberano. Porque ele é o Todo-Poderoso, que criou os céus e todas as coisas em que neles contém. Então ninguém pode querer ser igual a Deus. E ele quis o quê? Ele quis ter a autoridade de Deus. Ele viu tamanha autoridade, ele viu tamanho poder. E olha que Deus já tinha dado poder a ele. Tanto é que o poder que Deus deu a ele, ele o utiliza, mas não pode ser retirado dele, porque Deus não contraria a sua própria palavra. Mas o fim dele já é certo. Será no lago de fogo de enxofre, que arderá dia e noite, queimará eternamente no fogo do inferno. Já está decretado lá em Apocalipse o fim dele. E todos aqueles que o acompanharam, porque a terça parte dos anjos dos céus o acompanharam, o seguiram, foram pela cabeça dele. Por isso que nós precisamos estarmos seguindo aquele que traz para nós a verdade, porque ele é a verdade, Jesus Cristo. Em João 14:6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus aqui agora está sendo tentado pelo mal. E Deus, ele só quer mostrar todo o poder que ele deu ao seu Filho, porque ele é a palavra viva, o verbo encarnado. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Está em João, no livro de João, traz para nós que ele era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E Jesus Cristo agora está aqui sendo confrontado por Satanás, e Jesus, com o seu corpo enfraquecido pela necessidade do alimento do corpo físico, 40 dias. Pelo que busquei informações através de pesquisa, só Elias e Moisés conseguiram
ficar 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Mas não foi porque fizeram. Foi pelo propósito de Deus, assim como Jesus. Propósito contra o mal. E só Jesus teria condições de sobreviver 40 dias e 40 noites sem colocar um alimento na boca. Porque Ele é o próprio alimento que Deus nos enviou para alimentar alma, corpo, espírito. Esse é Jesus. Amém? E aqui, Jesus sendo tentado pelo diabo, o que o diabo usa para tentar Jesus? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia. E ele conhece, entende tão bem, muito melhor do que eu e você, porque ele conheceu de perto. Só que ele não experimenta mais o que Deus deu a ele. Toda aquela glória e aquele resplendor, porque foi um anjo de luz no céu. Mas perdeu toda aquela glória e foi jogado de alto a baixo, e junto com ele uma terça parte dos anjos de Deus. Porque todos aqueles que seguem a ele, todos aqueles que dão crédito e ouvido à sua voz, são determinados para estarmos com a morte eterna, morte espiritual. Não tem mais jeito se o acompanhar, porque fica determinado, não porque Deus determinou, mas Deus é a sua própria palavra que diz que nós precisamos crer em Jesus para que nós possamos experimentar da glória de Deus. Aquele que crer terá vida com Cristo eternamente, mas aquele que não crê já está condenado, diz a palavra de Deus. E essa condenação é provocada por aquele que dá ouvidos ao mal. Então, que nós possamos dar ouvido à palavra de vida eterna. E aqui, o inimigo, sabendo que para falar com Deus só através da sua palavra, só que ele não pode experimentar o que nós experimentamos, porque nem aos anjos Deus deu, aos anjos de luz, nem a eles Deus deu o poder que deu a nós, de sermos chamados filho dele, de experimentarmos aquilo que é experimentado no céu, aquilo que o diabo experimentou e perdeu, mas ele oferece a cada um de nós, a mim e a ti. E Jesus, sendo tentado pelo diabo, através da palavra de Deus, o diabo, ele vendo que Jesus está num momento de muita fraqueza, porque o espírito estava forte, mas a carne fraca, pela falta da comida terrena. E o que ele fala para Jesus? Ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele respondendo diz: Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E mais uma vez, ele transporta Jesus para a cidade santa. Jesus tem preparado para nós a cidade santa, a nova Jerusalém, que será oferecido para nós lá no céu, para que nós possamos viver eternamente com Ele. Está em Apocalipse, a nova Jerusalém que está preparada para a morada da igreja, do povo que estiver servindo a Jesus aqui na terra, dando crédito à sua voz e aguardando a sua vinda como salvo. É preciso ter a compreensão da salvação, da vida eterna. Por isso é preciso estender as mãos e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador.
E a palavra de Deus aqui vem sendo trazida, aqui diz que é o próprio diabo que transporta até a cidade santa, lá sobre um pináculo. Diz que para Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra. E Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Deus, ele só esperou que Jesus cumprisse o que ele o enviou a cumprir. E depois disso, o próprio Deus envia os anjos a servir a Jesus. Por quê? Porque o diabo, sabendo que todos os reinos que ele ofereceu a Jesus são os reinos dele mesmo, ele mesmo criou. Ele mesmo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo era Jesus Cristo. E ele estava ali falando com o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, representado pelo Filho. São três pessoas distintas, numa só. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E ali, como filho, ele é a representação personificada da palavra de Deus. Ninguém pode se opor a Jesus, porque a ele foi dado o maior poder no céu e na terra, para que o seu nome fosse feito sobre todo nome, pelo qual toda língua terá que falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque todo joelho terá que se dobrar e toda língua precisará confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, reconhecendo o Filho amado de Deus, que foi enviado para que nós pudéssemos ter a salvação, a vida eterna. E essas palavras, elas não são segredos para ninguém, são segredos à medida que ficam guardadas, a Bíblia fechada. Mas Deus, ele faz com que o acesso desta palavra chegue ao ouvido daqueles que ainda não ouviu, que ainda não compreendeu. E por mais que nós expliquemos, se nós não tivermos a orientação e a direção do Espírito Santo, nós não conseguimos transmitir ao outro, a você que está aqui agora diante dessa tela. Você não está diante dessa tela, simplesmente você está diante do Pai, você está diante do Filho e você está diante do Espírito Santo. E o inimigo, ele é tão articulador que ele oferece aquilo que não é dele, ao próprio dono daquilo que tem por direito a sua criação, e ele oferece a Jesus. Só Jesus pode te dar a vitória sobre o mal, porque aqui Jesus já está dando a grande vitória sobre o mal. E Deus faz isso para que você possa saber de quem é a vitória. A vitória é de Jesus. A vitória é de Jesus, que estava ali pagando um preço muito alto. Jesus precisaria ficar 40 dias e 40 noites sem comer nada. Que grande sacrifício ele fez para nos dar a grande vitória sobre a cruz.
para nos dar essa grande vitória, que com a sua própria palavra, que Ele mesmo, a palavra de Deus, Ele derrota Satanás. A palavra de Deus derrota Satanás. Você enxertado da palavra de Deus, ele não tem como ir contra a sua vida. Mas eu te digo uma coisa, e é justamente isso que Deus traz. Serás tentado, assim como Jesus foi. Ele te tentará todos os dias da tua vida. Mas se você estiver, cheio da presença de Deus, ele será afastado. Assim como Jesus falou. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás, só a Ele servirás. E você tem adorado ao Senhor, você tem servido ao Senhor. A palavra de Deus aqui dá essa garantia, que a própria palavra de Deus, dita pela própria palavra personificada: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele o servirás. Jesus está falando daquilo que ele vivia. Ele era o exemplo e Satanás teve que correr. Não teve como enfrentar Jesus, porque para enfrentar a Jesus, só através da palavra de Deus. E não tem contra nada que possa se opor à própria palavra de Deus. Quem poderá ser contra a verdade? A verdade sempre vai prevalecer na minha e na tua vida. Guarde bem essa palavra. Ata no teu pescoço. Deixe que ela fique guardada no seu coração. Assim como Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E as artimanhas de Satanás, Deus também traz para nós nessa porção maravilhosa da sua palavra. Ele mostra para mim e para você que o inimigo, ele usa sutilezas. Ele usa aquilo que você já tem para te oferecer, porque Deus já te deu tudo isso. E você não é para prostrar e adorar ao inimigo, é para prostrar e adorar ao teu Deus, ao Deus Todo-Poderoso. É a Ele que servirás, somente a Ele, porque a palavra e a verdade garante que a servidão é ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Ele experimenta um momento de fraqueza. Satanás experimenta o momento de fraqueza de Jesus para falar que se ele tinha fome, ele poderia transformar aquelas pedras em pão, porque ele sabia o poder de Jesus. Só que ele tenta Jesus no momento que Jesus está necessitado de comer o pão. E ele sabia disso, mas Jesus não abre mão de obedecer a Deus, porque o próprio Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena dar crédito à sua palavra, porque contra a sua palavra nada pode se opor. Se estás tentado, se estás vivendo uma tentação, qual é a área da sua vida que você tem sido tentado? A área que o inimigo escolheu para tentar Jesus foi na sua fraqueza, porque ele estava sem comer nada durante 40 dias e 40 noites. E em que área da sua vida tens sido tentado? Jesus, ele tem poder sobre o mal para combater qualquer tentação. E agora, você, limpo pela palavra, cheio de Jesus, você pode falar para Satanás: em nome de Jesus, eu te repreendo, em nome de Jesus, porque eu
adoro ao único que é digno de adoração. Eu sirvo somente a Ele, que é digno de todo louvor. E Ele que é aquele que tem todo o poder que foi dado pelo Pai. E agora Ele está assentado no alto e sublime trono. Ele está lá no alto e sublime trono. Aleluias. Isaías viu lá no livro de Isaías 6, diz que ele viu Jesus assentado no trono e que os seus anjos, os anjos, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O céu e a terra está cheio da sua glória. Ele é santo, Ele exige santidade. Ele é santo. Santifique-se. A sua palavra diz que aquele que está sujo, que suje-se ainda mais, mas aquele que está limpo, que limpe-se ainda mais. Porque o que limpa é a palavra. Aquele que não dá crédito à palavra de Deus e se envereda por qualquer engodo de ensino, qualquer engano de ensino mentiroso que contraria a sua palavra, se afaste, se volte para a palavra genuína de Deus, que foi escrita pelas mãos de homens, mas instruídos e inspirados pelo Espírito Santo. Porque quem poderia escrever um livro, o livro número 1 de todo mundo, é o livro dos livros, são os evangelhos sagrados, é o livro sagrado em que Deus usou vários homens em vários momentos diferentes, em vários locais diferentes, em várias situações diferentes, para escreverem cada uma parte inspirada pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, e depois, quando foram juntados os pergaminhos, que foram aqueles papéis da época que foram escritas, aqueles rolos de pergaminhos, quando eles foram encontrados e quando o livro ele foi todo juntado, né? Ele foi, aquelas páginas, elas foram unidas ali, se transformou naquilo que já estava planejado por Deus, a Bíblia Sagrada. E quando todas essas páginas elas foram unidas uma a uma, de Gênesis a Apocalipse, tem como centro Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que você possa ficar com esta palavra, que você possa saber que se você está sendo tentado em alguma área da sua vida e que você não tem força para se levantar, peça a Jesus, peça a Deus em nome de Jesus e todo mal será retirado da sua vida. Estás tentado? Tem aquele que venceu o tentador para te livrar de toda a armadilha do mal e te limpar na sua palavra e te transportar para o reino de Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Isso é por amor a mim e a ti, viu? São relíquias, são riquezas eternas. Receba em nome de Jesus e eu quero orar pela tua vida. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, aqui estou mais uma vez enviada por Ti para transmitir, Senhor, a Tua palavra àqueles que a ouvem, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando essa vida que está carecendo, Senhor, de Ti. Senhor, em nome de Jesus, não deixe que ela caia em tentação, mas que ela se lembre que tem alguém que foi tentado, mas que venceu o mal pela palavra do Senhor. Deus,
Pai, em nome de Jesus, abençoa essa vida, cubra essa vida da tua proteção, que do alto da cabeça à planta dos pés, ela venha a ser revestida do teu poder, da tua proteção, da tua unção. Abençoa a sua família, o seu lar e todos os seus sonhos, mas que esta vida venha saber que o Senhor tem sonhos maiores para ela. Em nome de Jesus, a abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, Senhor, te peço e te agradeço, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, amém. Receba, receba. Você tem poder, não através de você mesmo, mas Jesus tem o poder para destruir todo o mal que está na tua vida. Amém? Eu posso ouvir um amém? Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Se inscreva no canal, dê aí o seu like, curta, comente e que você continue sendo muito abençoado, que o youtuber possa compreender que você gostou e que outros vídeos, não meus, mas do Senhor, possam ser enviados para a sua vida, para continuar produzindo a vida de Jesus em ti. Um grande abraço. Posso ouvir um amém? Tchau.